Certo, gente, vamos começar. Então, primeiramente, bom dia, meu nome é Lucas, eu faço parte do time do cliente aqui da List2B. E hoje a gente vai aplicar um treinamento ali, a gente vai conversar um pouquinho sobre CRM, como fazer a construção do CRM, como utilizar o CRM ali dentro da base da List2B, tá? Então, a gente está reformulando, reestruturando nosso método de aplicar treinamento. Hoje, o nosso novo formato, a gente tem treinamento toda terça e quinta-feira, tá? Sempre às 10 horas da manhã. Na terça-feira, o nosso foco ele sempre vai ser mais de usabilidade da plataforma. Então, a gente sempre vai conversar sobre algo que a plataforma fornece e a gente vai conversar sobre como utilizar isso da melhor maneira. E na quinta-feira, aí, o nosso papo já é um pouquinho mais estratégico. Aí, algum dos nossos gerentes de conta vai vir aqui assumir o treinamento e vai conversar de alguma ação estratégica, de vendas, algo mais no sentido estratégico mesmo da usabilidade da plataforma. E na terça-feira a gente vê mais o operacional, a função das funcionalidades que a gente tem aqui dentro da plataforma. Eu vou deixar o chat livre, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida durante o treinamento, pode mandar ali. Assim que eu já consegui ver aqui a dúvida, a gente dá uma pausa, tira a dúvida de vocês sem problema nenhum. Então eu vou começar aqui compartilhando com vocês a nossa tela. E a gente vai começar compartilhando da base de empresas. A gente não vai começar direto no CRM, por quê? Porque eu queria primeiro mostrar o exemplo de como tirar uma empresa da base de empresas e colocar ela no nosso CRM. Então, isso faz parte da nossa adoção ali, da nossa construção do CRM, do nosso funil. Então, a gente vai pegar aqui 3 empresas, tá? Sem fazer o filtro mesmo, a gente já teve o treinamento de prospecção, somente para a gente poder fazer essa ação de salvar a empresa. A gente tem 2 opções para passar essa empresa para o nosso funil, para o nosso CRM. A gente pode salvar ela diretamente na entidade que a gente deseja que esse cliente seja inserido. Normalmente a gente começa com prospect, porque é um cliente que a gente ainda não teve contato, a gente não conhece esse cliente. Então o ideal é começar com prospect para a gente poder enriquecer esse contato, poder fazer a qualificação, poder identificar se ele realmente pode ser um lead para a gente. Então, a gente salvaria direto em prospect ou a gente pode adicionar uma lista. No adicionar uma lista, a gente está pré-segmentando esse cliente aqui na base de empresas. Eu vou colocar a lista como teste aqui para a gente poder criar. Só que aqui a gente vai gerar negócios. Nessa parte que a gente vai para criar uma lista, a gente vai subir esse cliente de uma maneira mais específica para dentro do nosso CRM. Porque a gente vai conseguir definir a entidade, né? Se a gente, da mesma maneira, no salvar, a gente vai definir se ele vai para prospect, se ele vai para lead, oportunidade ou pós-vendas. Porém, aqui a gente também consegue definir qual o pipeline e a etapa do pipeline que a gente quer que esse cliente entre. Então, a gente consegue definir de uma maneira mais detalhada como que esse cliente vai iniciar dentro do nosso funil, dentro do nosso CRM. Nesse caso aqui, ele vai para prospect mesmo, pipeline de prospect é a nossa etapa de não enriquecido, que é quando eu acabei de tirar esse cliente aqui da base de empresas, vou começar a minha prospecção. Aqui na parte de gerar negócios, a gente também pode definir se a gente quer incluir uma tag nesse cliente, que é a etiqueta, como se fosse uma etiqueta dentro do cliente, e também consegue definir quem que vai ser o responsável por esse cliente. Eu vou subir ele para o meu CRM, vamos dizer que na minha base eu tenho como definir qual vai ser o usuário responsável por esse negócio. Marcos, eu não consigo te garantir que ele fica transcrito por IA, mas o treinamento ele fica salvo, tá? A gente vai subir ele na playlist que a gente tem no YouTube, pode assistir ele quantas vezes for preciso. Mas eu também vou ver essa questão para você aqui em relação a essa opção da transcrição por IA, um passo a passo, tá bom? Mas, inclusive, isso também está dentro do nosso, aproveitando agora para dar um pequeno spoiler para vocês, está dentro do nosso projeto de reformulação do treinamento do Anti-Mania que a gente aplica aqui toda terça e quinta-feira. Então, no futuro, a gente vai começar a trabalhar com material dentro do treinamento. Então, esperem que vem novidades aí para os próximos treinamentos, a gente vai aplicar para vocês. Aí, voltando aqui para os nossos clientes que a gente vai mandar para o CRM. A gente vai definir, então, ou um responsável, se eu quero enviar para uma pessoa específica,
ou então para o distribuidor. O distribuidor ele vai distribuir entre os meus SDRs ou os meus closers que estão cadastrados na plataforma. Então, beleza. A gente não tem um distribuidor cadastrado, então a gente vai enviar para um responsável aqui, que no caso vai ser eu mesmo. Certo, a gente gerou os negócios. Agora a gente vai partir para o nosso CRM, para o nosso pipeline. Podem ver que eles subiram aqui na nossa parte de não enriquecido, todos na minha responsabilidade, porque eu defini que eles ficariam na minha responsabilidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre a configuração do pipeline, como é que a gente cadastra, como é que a gente personaliza esse pipeline de acordo com o nosso uso, com o nosso caso de uso. A entidade, a gente possui 4 entidades, tá? Nossas entidades são de prospect, de lead, de oportunidade e de pós-vendas. Tirando a entidade de prospect, que é essa que tem o não enriquecido, recontato e enriquecido, as outras 3 entidades são personalizáveis, ou seja, a gente consegue adaptar ela de acordo com o caso de uso de cada um, para que você consiga fazer com que o CRM, com que o funil, ele se adapte realmente à realidade da sua empresa, como a sua empresa deseja fazer a gestão desses leads, dessas oportunidades e desses clientes após a venda. Então, a gente vai passar aqui, primeiramente, para a configuração do nosso CRM, tá? A gente vai configurar ali as etapas para mostrar para vocês como é que faz isso na prática. Depois a gente faz uma jornada ali, pega um dos nossos prospects e sobe ele até a parte de pós-vendas para a gente também poder acompanhar como é que a gente faz a progressão desse cliente dentro da plataforma. Aqui a gente vai passar para a nossa entidade de lead. Pode ver que ele já veio, ele vem automático com algumas etapas, com o nome da etapa, com o nome do funil. Ele já veio aqui com essas etapas. A gente tem bastante etapa aqui nesse funil, mas às vezes você pode virar para mim e falar, Lucas, o meu processo de qualificação, o meu processo de lead não precisa de tanta etapa. Eu não quero trabalhar com tanta etapa, o nome do meu pipeline não precisa ser esse, pode ser outro. Então a gente pode fazer isso de maneira personalizada. Temos 2 formas de editar esse pipeline, de editar esse CRM. A gente pode fazer a edição das etapas diretamente por aqui. Posso clicar aqui nos 3 pontinhos, editar a etapa. Então, aqui eu vou mudar o peso e o nome da etapa. Eu posso mover essa etapa, por exemplo, eu quero que prospecção e captura seja depois de qualificação inicial. Então, eu posso mover essa etapa para a direita ou trazê-la para a esquerda. Eu posso criar atividades para essa etapa, por exemplo, para o meu cliente avançar para a próxima etapa, eu preciso ter cumprido a atividade obrigatória dentro dessa etapa. Então, eu posso criar uma atividade dentro da etapa. Eu posso automatizar uma atividade dentro dessa etapa, criar uma atividade automática. Então, essa atividade ela é criada automaticamente sempre que a gente coloca um cliente nela. E eu posso criar uma nova etapa. Então, eu posso vir aqui, não tem uma etapa que eu quero trabalhar no meu lead, eu posso clicar aqui em criar uma nova etapa, definir o nome da etapa, por exemplo, vamos colocar aqui como reunião, e definir o valor dessa etapa. Então, vamos dizer aqui que o valor dela é 10. A etapa foi criada, a coluna foi criada, como o valor dela foi o maior valor inserido, ela vem para o final. Então, a gente sempre vai definir o valor das etapas de maneira crescente, da que eu quero que fique pelo começo, até que eu quero que seja a última etapa. Caso eu me confunda, olha, Lucas, eu criei ali uma etapa com valor maior, mas eu quero que ela seja anterior. Mas eu não quero voltar lá a ter que reconfigurar todo o peso. Não tem problema, eu posso vir aqui, quero que a minha reunião, na verdade, seja antes da negociação e alinhamento. Eu posso vir aqui e mover essa etapa para a esquerda. Então, ela vai voltar aqui para anteriormente a negociação e alinhamento. Então, a gente consegue configurar o nosso CRM dessa maneira sem problema nenhum. Então, não precisa voltar e refazer todo o trabalho ali. Tu pode fazer essa configuração por aqui mesmo. Agora, se tu quer alterar todas as etapas de uma maneira mais ágil, sem ter que trabalhar uma por uma, você pode vir aqui, tu vai vir no nome da empresa, da tua empresa no caso, vai clicar em configurações, e aí tu vai vir em pipelines. Chegando em pipelines, tu vai ver as 4 entidades que tu tem, que é o pipeline de vendas, prospect pós-venda e pipeline de qualificação.
Aqui estão os 4 funis, desculpa. E aqui estão as 4 entidades, que é lead, pós-venda, prospect e oportunidade. Podem perceber que apenas o prospect não é editável, conforme a gente conversou ali no começo da explicação. O prospect ele é padrão, então esse a gente não consegue alterar de maneira nenhuma. E aí a gente vai trabalhar com o nosso lead. Eu quero alterar as etapas do lead. Aqui a gente tem todas as etapas que estão cadastradas nesse pipeline, nesse funil. Porém, eu não quero trabalhar com essas etapas. Eu posso vir aqui e excluir essas etapas ou editar. Por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas. 8 etapas é muito para eu qualificar meu lead, no meu caso de uso. Então, eu não vou trabalhar com 8 etapas. Eu posso vir aqui e deletar as que não fazem sentido para mim. Maravilha. Então, agora eu vou criar um exemplo de funil de lead aqui só para a gente poder mesmo exemplificar. Então, agora eu quero editar, no meu caso de uso, a primeira etapa não é agendamento de demonstração. A primeira etapa do meu lead é qualificação. Esse lead ele veio do meu SDR, ou talvez o SDR ainda esteja nessa parte de qualificação, mas, ou seja, a gente conseguiu enriquecer, a gente conseguiu um contato desse lead, esse lead ele demonstrou algum tipo de interesse no meu negócio, agora eu preciso qualificar para definir se ele é um lead frio, se ele é um lead quente, se a gente vai conseguir prosseguir com ele ali para uma oportunidade, para poder fazer um diagnóstico da dor desse cliente, para daí sim poder seguir. Então, a gente deixa aqui o nome da primeira etapa como qualificação. A gente pode retirar a observação e inserir uma observação aqui, fica a critério de vocês, tá? Essa observação ela não vai aparecer lá no pipeline, é mais para quando você vir aqui fazer ali a parte da tua jornada, tá? Então, eu vou deixar ele com valor 10 aqui. Na verdade, eu não vou deixar ele com valor 10, porque tem um valor 10 agora que eu lembrei. Então, a gente vai deixar ele com o valor 20 aqui. Beleza. Aí, depois da qualificação, eu vou colocar a segunda etapa do meu pipeline de lead, que seria a tentativa de contato. Que beleza, ali na parte de prospect, a gente já fez ali o enriquecimento desse prospect, só que agora a minha tentativa de contato não é para saber quem é o decisor, não é para enriquecer ele em si, mas sim para entender ali de primeira mão qual a dor principal desse cliente, onde que eu posso atacar, qual que é o caso de uso dele, qual que é o ICP dele, como é que ele quer trabalhar. Então, ali eu faço esse primeiro contato já para diagnóstico. Aqui a gente vai deixar com o valor 30. Certo, então ali a nossa tentativa de contato é para poder identificar o principal, ali a dor principal desse cliente. Então, após a tentativa de contato, a gente conseguir ali fazer ali o contato com o cliente, identificar a dor dele, a gente vai marcar uma reunião. Então, a gente vai colocar ali a próxima, tem até uma que é reunião aqui, a gente vai alterar ela para reunião agendada. E por último, a gente vai colocar como reunião realizada. Podem ver que eu até deixei como exemplo aqui para vocês poderem acompanhar. A minha última etapa é a reunião realizada. Só que como eu já tinha um valor 10, eu fiz valor 20, 30, 40 e fiz a reunião realizada como valor 10. Como eu não quero ter que alterar os 4 novamente, eu posso fazer aquilo que eu mostrei para vocês. Eu só vou lá e mudo a minha reunião realizada para
direita. Ok, a gente salvou o nosso pipeline, a gente vai voltar lá para o nosso CRM. Lembrando que isso aqui também é editável, tá? Ainda está como pipeline de qualificação B2B, só que a gente também pode editar isso aqui lá no mesmo campo. Eu vou até voltar lá para mostrar para vocês. Aqui no nome, a gente pode editar o nome desse funil. Beleza, chegamos aqui, eu vou fazer ali a movimentação da minha etapa, né? Vou passar ela aqui para o último, beleza. Então, o meu lead ele vai passar por essa etapa. A gente vai primeiro qualificar, vai fazer a tentativa de contato. A gente até poderia colocar uma quinta etapa aqui, depois da tentativa de contato, que seria o diagnóstico. Aí a gente conseguiu o contato e descobriu o diagnóstico, e aí sim agendou a reunião. Mas eu vou deixar essas 4 aqui por enquanto, que a gente está só exemplificando. A gente fez a reunião, agendou a reunião no caso, realizou a reunião. Após a gente realizar a reunião, a gente vai ter 2 caminhos para esse lead. Ou ele vai realmente virar uma oportunidade, ou então a gente vai perder. A gente fez a reunião e percebeu que não tem interesse, não tem como prosseguir com a venda ali, com a proposta para esse cliente. Então, a gente vai passar aqui para o funil de oportunidade, que nada mais é ali do que, né, a parte de vendas. Vocês podem perceber que a diferença do nosso ali, da nossa entidade de oportunidade para a entidade de lead, é que a partir da nossa entidade de oportunidade, a gente começa a ter um forecasting do que a gente pode receber dentro daquele mês. A gente consegue ter a previsão do que pode entrar ali de negociação, do que está quente, do que realmente pode ali gerar lucro, gerar valor, gerar faturamento ali para a empresa. Então, podem ver que aqui nas etapas a gente começa a ter valor do negócio, que a gente vai ter valor da proposta para esse cliente. Aqui a gente também pode alterar, então também vou alterar o pipeline de oportunidade para a gente poder construir realmente um CRM inteiro do zero aqui durante o treinamento, para não ficar nenhuma dúvida. Sobre o limite de funis, a princípio, a gente não tem um número específico, Matheus, de limite para etapa. Você fala de funis ou de etapa? De funis seria aqui. A gente consegue colocar outros funis, a gente consegue colocar outros pipelines. A princípio, a gente não tem um limite específico, mas eu vou atrás dessa informação para você. De etapas, você pode, eu acredito que pode ser até 10, porque você vai... Isso, então, de etapa, eu acredito que pode ser até 10, porque você vai colocando valores nela. Então, vai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, tu consegue definir ali, eu acredito que seja até 10 etapas por funil. Por nada. Então, a gente seguindo aqui a parte de oportunidades, a gente vai também personalizar aqui o nosso CRM, aqui a parte de oportunidade. E aqui a gente deixa como pipeline de vendas, porque nada mais é do que ali onde a gente está gerando oportunidade para realmente fazer uma venda. Ó, aquilo que até a pergunta ali foi muito boa, a tua pergunta, Marcos, que o que ocorre é que a gente precisa definir um valor para esse cliente. Eu acredito que seja 10 se a gente for seguir o padrão, mas se a gente conseguir alterar aqui, pode ser mais. Eu vou confirmar essa informação, aí qualquer coisa você pode chamar ali no WhatsApp que eu vejo para você e te tiro essa dúvida também. Sobre aqui agora a nossa personalização do pipeline de oportunidade, que a gente vai criar, então, uma nova cadência de etapa para esse contato. Também vou deixar ele com 4, tá? E a gente vai editar aqui. Como a gente já fez a reunião, eu vou deixar, em vez de apresentação,
eu vou deixar a apresentação barra proposta enviada, porque a gente já fez a reunião com o cliente, então, basicamente, a gente já, lá na parte de lead, a nossa última parte foi realizar a reunião, foi entender a dor e foi ali realmente apresentar o produto para poder gerar um negócio. Então, aqui a gente já poderia fazer ali o envio de proposta para esse cliente. Aí a segunda opção aqui, que está como envio de proposta, eu vou colocar como em negociação, porque seria ali a etapa que a gente está negociando com o nosso cliente. A gente fez o envio da primeira proposta, às vezes pode ocorrer alguma negociação em questão de valores, em questão de serviço, entregue por aquele valor, então a gente tem ali essa reunião de negociação. E após a reunião de negociação, a gente pode colocar para assinatura de contrato. E logo após a assinatura de contrato, a gente pode deixar como venda, que é aquele cliente ali que a gente já fez a assinatura do contrato, já fechou a venda, está só aguardando cair o pagamento. Então, beleza. Essa seria a nossa parte de oportunidade. A gente criou aqui nosso pipeline de oportunidade, pode ver que ele já reflete na hora. Então, aqui estão nossas etapas que a gente fez aqui de maneira personalizada. E aqui a gente vai conseguir colocar nosso cliente, a partir da venda, ele vira um pós-venda. Aí aqui é onde a gente vai gerir o cliente que já nos deu algum valor, o cliente que já realmente já está com a gente já ganhou esse cliente. Nosso papel aqui é manter, cuidar da adoção desse cliente, manter esse cliente dentro do nosso pipeline ali, do nosso CRM em relação aos clientes que compram com a gente. Aqui eu também vou alterar o pós-vendas, tá? Eu estou colocando uma realidade mais de venda de serviço, porém a gente pode adaptar como vocês viram, você pode adaptar o pipeline de acordo com o caso de uso de cada um. Certo. Então eu vou colocar aqui a primeira etapa, eu vou colocar como passagem de bastão. O que seria a passagem de bastão? É o meu time de vendas que está passando esse cliente ali para o nosso time de CS, para o nosso time que vai tratar e cuidar da saúde do cliente. Então, a gente deixa eles nessa etapa para o nosso vendedor ali conseguir colocar todos os detalhes da venda, qual que é a dor do cliente, o que foi vendido, como é que foi tratado, para que o nosso time ali consiga fazer realmente ali da tratativa com esse cliente ao longo da jornada dele dentro do nosso serviço. Aí, após isso, a gente vai para o boas-vindas, ou então o onboarding, que é onde a gente vai trabalhar ali o treinamento inicial e a configuração do que esse cliente contratou. Então, principalmente, ali a gente vai trabalhar, primeiro, em ensinar esse cliente a utilizar o nosso serviço de maneira mais rápida, né? Não tão aprofundada, mas ensinar ele a usar o serviço e fazer ali a ativação do que ele contratou. Por exemplo, usando o caso aqui da Lead2B, quando alguém contrata o nosso serviço, ele faz a parte do onboarding, e na parte do onboarding a gente já faz a ativação dos serviços, ou se algum caso de uso for ali, por exemplo, um domínio que a gente não tem ali na hora as informações com o cliente, a gente já agenda, já conversa ali para agendar uma outra reunião para ativação. É importante que o cliente consiga ativar todas as funcionalidades do que ele contratou e do que ele tem interesse em utilizar. Aí, após o onboarding, a gente pode ir para uma etapa, por exemplo, de ongoing, né? Que seria ali a tratativa durante a jornada do cliente dentro da empresa de vocês. Então, aqui a gente pode definir ele, por exemplo, por usabilidade, por health score. Por exemplo, a usabilidade dele está abaixo de 50% do que eu ofereço. Então, eu posso colocar ele no funil A. Se a usabilidade dele está acima de 50% do que eu ofereço, ali a gente coloca ele no funil B. Assim, a gente consegue fazer também a gestão de qual cliente a gente precisa ali tratar e atacar nesse momento, certo? Então, por enquanto, eu vou deixar essa fase aqui de implementação e acompanhamento mesmo, só para
E para não estender mais essa parte de configuração do pipeline, mas fica ali a sugestão em relação ao pipeline. Agora a gente vai lá para o nosso prospect e vai fazer esse prospect caminhar pelo nosso CRM. Então a gente vai pegar aqui a Caoa montadora de... ou a própria List2B, né? A gente vai pegar a List2B aqui. Aqui a gente vai conseguir ver o nosso cliente. Então essa é a nossa primeira visão do cliente quando a gente traz ele para a plataforma. Pode ver que a gente tem todas as informações aqui de contato da empresa, todo o histórico desse cliente, ele fica aqui. Então, outra coisa, quando a gente muda ele, por exemplo, de etapa de não enriquecido para recontato, isso aqui vai ficar registrado desse cliente. Então, todo o histórico aqui ele vai aparecer para vocês quando ele muda de etapa, não, desculpa, quando ele muda de prospect para lead, ele vai ficar registrado aqui, então a gente não perde as ações feitas no cliente. Caso tenha alguma atividade, o envio de e-mail, um WhatsApp ou um Meet, também fica registrado aqui no cliente. Beleza, eu fui lá, entrei em contato, consegui enriquecer, adicionei contato do decisor aqui dentro do meu prospect e vou gerar um lead. Cliquei em gerar um lead, escolho qual que é o pipeline, ou seja, aqui a gente tem um só, então não precisa escolher, mas caso o funil de vocês tenha mais de um pipeline, porque tem caso de uso que as empresas, por exemplo, definem por região, definem por vendedor. Quero que o meu vendedor A tenha um pipeline, o vendedor tenha um pipeline B. Quero que todos os meus clientes de São Paulo sejam um pipeline A, e os clientes do Paraná sejam um pipeline B. Então, isso pode ser que tenha mais de um funil. No caso aqui nosso, a gente só tem esse funil mesmo, então a gente vai definir ele e vai salvar. A partir de que esse prospect virou um lead, pode ver que apareceram as etapas por aqui. E outra coisa, a gente consegue fazer a gestão das etapas por dentro do nosso cliente também. Então, não precisa movimentar ele só lá pelo CRM, por fora. Você consegue fazer ele por dentro aqui também. Aqui já aparecem as opções de temperatura. Então, você consegue definir se é um lead frio, um lead morno, um lead quente ou um lead muito quente. E aqui pode ver que começou a aparecer o nosso histórico desse cliente. Ele deixou de ser um prospect e virou um lead. Então, vamos dizer que a gente conseguiu qualificar, ele realmente é um ICP para a gente conseguiu a tentativa de contato, conseguiu agendar uma reunião e realizou essa reunião. Na reunião, a gente conseguiu entender a dor desse cliente, conseguiu gerar uma oportunidade. A gente vai vir aqui e gerar a oportunidade. Outra coisa que é muito importante que a gente recebe bastante dúvida sobre essa parte. Lucas, eu consigo pegar aí 10 prospects e transformar eles em lead de uma vez? Não. Essa parte de subir ele de prospect para lead, de lead para oportunidade, de oportunidade para pós-vendas, ela é feita de maneira individual, justamente porque a ideia é que ele seja tratado, que você consiga ali fazer a hora que a oportunidade realmente surja, você já subir esse lead, esse cliente, certo? Então, aqui, quando a gente vai criar uma oportunidade, a gente precisa definir essas informações dentro do nosso pipeline. Aqui ele já puxou, né? Porque a gente tem apenas um pipeline, precisaria definir o pipeline. Aqui é a origem do cliente, que a gente também consegue gerar lead através de integração, de landing page, de integração com Facebook. Isso aí também a gente vai falar em outro treinamento sobre as integrações. Pode colocar um título do negócio, a descrição. Aqui as informações de nome e e-mail já vieram, mas caso não tenha, é necessário inserir. E caso tenha um cliente já, você pode associar o cliente também. Que a gente vai salvar aqui, já está com as informações preenchidas, nome do vendedor e o grupo. Pode ver que aqui a própria plataforma identificou resultados que podem ajudar a enriquecer os dados do cliente que está ali para vocês. Então, aqui eu vou selecionar a própria List2B e vou enriquecer. Então, caso tenha algum contato a mais, tenha alguma informação a mais, ele vai inserir de maneira automática aqui no teu cliente. Podem ver que agora a gente tem algumas opções dentro desse cliente. Agora a gente consegue inserir valor de maneira manual nesse cliente. Por exemplo, o valor da minha negociação com esse cliente é de R$ 1.500. Então, eu inseri valor nesse cliente. Caso eu tenha produto cadastrado dentro da minha plataforma, eu consigo aí inserir os produtos que eu vendo para esse cliente. Então,
Você pode vir aqui cadastrar produtos dentro da sua plataforma, da sua base, e o produto não precisa ser só produto, pode ser venda de serviço também. Então, tu pode cadastrar eles com valor, tudo certinho, e aí o valor do negócio vai ficar de acordo com os produtos. Porém, não dá para fazer os dois, tá? Ou você vai inserir de maneira manual o valor do negócio, ou você vai colocar os produtos e o valor, ele vai puxar o valor dos produtos que estão inseridos nesse cliente. Não dá para você inserir um produto e depois querer aumentar o valor de maneira manual. Isso não é possível, certo? Então, aqui, nosso cliente, a gente fez o envio da proposta, fez a negociação, fez a assinatura de contrato e aí vendeu. Após a venda, a gente vai ganhar essa oportunidade. Caso a gente não fechasse a oportunidade com esse cliente, a gente ia ter que perder ela. E aí, a gente não avançaria daqui. Como a gente quer chegar até o final do nosso pipeline, vamos dizer que a gente conseguiu vender aqui. A gente também tem a opção de previsão de fechamento, tá? Isso aqui é bem interessante para quando você está em uma negociação, para você ter o forecasting ali do teu mês, do que realmente tem oportunidade de entrar ali dentro, principalmente para quem está trabalhando com meta, tudo consegue fazer uma previsão boa de quando consegue ganhar ali, de quando consegue fechar essa venda. A gente vai ganhar. E aí a gente vai criar um pós-venda para essa oportunidade. Pode ver que aqui ele mudou. A gente pode colocar o valor que foi o valor que foi vendido. Por exemplo, se eu trabalho com serviço recorrente, então aqui eu posso colocar o valor da mensalidade desse cliente. E daí no meu pós-venda eu tenho ali a previsão do quanto entra todo mês já de forma garantida. Já é um cliente recorrente, é um cliente que vai me pagar esse valor todo mês. Então aqui eu consigo definir isso. E aqui a gente consegue também trabalhar nas etapas de onboard, implementação e acompanhamento. Certo? Podem ver que todo o histórico ele ficou dentro da nossa pós-venda agora, né? nosso cliente. Então, isso é uma das principais bases que a gente tem dentro do CRM, é que tudo que você faz com o teu cliente, você tem a gestão total dele. Tu vai ter toda a visão do que foi feito, se tu fizer uma ligação, se tu enviar um e-mail, se tu fizer enviar um WhatsApp, criar uma atividade, fizer uma videoconferência, a videoconferência fica gravada dentro do teu cliente. Então, o CRM da Alexubê, ele é bem completo, ele consegue te ajudar a fazer toda a gestão sem precisar de outro programa, de outra plataforma ou de outro recurso para conseguir fazer. Calma aí. Um exemplo de recorrência com valores. Então, é isso que a gente faz, porque o que é? No pós-vendas, se eu tenho um cliente de recorrência que paga, por exemplo, mensal, eu coloco aqui o valor, por exemplo, vamos dizer que ele importa comigo aí o valor de R$3.000 por mês. Então, eu deixo esse valor aqui, todo mês eu sei que ele é recorrente. No nosso pipeline aqui de pós-vendas, ele vai aparecer como recorrente. Uma opção que a gente tem é colocar o valor da recorrência, ou se no teu caso é um cliente que contratou por 1 ano, a gente pode colocar o valor total do negócio. Daí seria os R$3.000, seria da recorrência vezes 12, né? Então a gente coloca daí, ao invés de colocar o valor como 3.000, a gente vai colocar ali o valor. Vai colocar ali o valor dele vezes 12, que seria 36.000, se não me falha a matemática. Que daí esse é o valor do negócio. Então você pode fazer das duas maneiras, colocar o valor de forma recorrente para você ter a noção do teu MRR, ou então colocar o valor do negócio. Então esse negócio vai me render 36.000. E aí que na parte de produtos você consegue inserir, tá? Então você consegue definir na parte de produtos, quando você cadastrar, se é uma recorrência mensal. Então, se você colocar 3.000 e inserir um produto mensal aqui, tu vai saber que isso é uma recorrência mensal. Se tu colocar o 36.000 e colocar uma recorrência anual, tu vai saber que é um valor que foi pago pelo ano de uso.
E aí, para a gente prosseguir aqui, eu queria mostrar mais um exemplo aqui, que a gente não consegue movimentar em massa esses clientes para outra entidade. Porém, a gente consegue movimentar ele por etapa, tá? Então, quando você vem aqui e seleciona todos eles, você pode vir em ação e mover de funil ou etapa. Então, caso tenha, que nem aqui no ProSwift só tem um. Caso eu tivesse 2 funis, eu podia trocar ele de funil e posso trocar ele de etapa. Tá? Deixa eu só selecionar um funil para mostrar a etapa. Podia trocar ele de etapa. Por exemplo, eu quero que todos eles vão para enriquecido. Aqui ele só vai pedir para a gente confirmar, né? Porque a gente vai alterar mais de um cliente dentro do deal, dentro do CRM, me perdoe. Aí a ação vai para a execução e faz a alteração. Tá? Então, a gente consegue movimentar, a gente consegue perder em massa também. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma ação com 10 clientes, e aí 8 deles eu já sei que não deu certo, consegui converter 2. Aí a gente pode selecionar os 8 clientes, vamos usar esses 2 como exemplo novamente, e eu posso perder eles em massa também. Então, algumas coisas que eu posso fazer, por exemplo, eu estou com o meu SDR, ele está com 50 negócios na responsabilidade dele. Por algum motivo, esse SDR ele não é mais SDR, ele trocou de área, ele virou CS, ou ele foi para logística. Enfim, eu preciso passar essa responsabilidade para outro SDR. Eu consigo fazer isso de maneira massiva também. Tá? Então, vamos dizer que tem aqui o meu nome, vamos dizer que tivesse aqui negócios o nome de outro, por exemplo, Marcos. Vamos dizer que tivesse o nome do Marcos. Eu não vou mais trabalhar com esses clientes, eu vou passar eles para o Marcos. Então, eu posso selecionar eles em massa e trocar a responsabilidade também. Tá? Eu seleciono aqui, no caso, vou colocar o Caio para a gente poder exemplificar e a gente troca esses negócios de responsabilidade. Quando ele finaliza, ele já pede para a gente atualizar a plataforma. Podem ver que a responsabilidade dos negócios alterou para o Caio, não está mais na minha responsabilidade. Certo, gente? Então, em relação a CRM, basicamente são essas opções. A gente também consegue criar de maneira manual, tanto Prospect quanto lead. Aqui a gente consegue fazer, podem ver que essa opção de mais negócio é para quando tu quer subir de maneira manual. Então, eu posso criar um Prospect aqui, colocar as informações do negócio. Pronto, criei um prospect. Então, a gente também consegue criar um prospect de forma manual ali dentro da Lixubi. Às vezes você já tem o contato, já tem as informações da empresa, tu também consegue criar ele aqui para fazer a gestão no teu CRM, certo? Tanto aqui na parte de prospect quanto na parte lead ou oportunidade. Às vezes o meu cliente ele tem mais de uma oportunidade. São vendas diferentes para esse cliente. E eu quero separar essas duas vendas, porque pode ser que uma dê certo e a outra não quero colocar tudo numa só oportunidade. Então, é possível criar mais de uma oportunidade para o mesmo cliente também. Gente, hoje sobre o CRM é isso que a gente queria passar para vocês, mais sobre a utilização, como fazer o gerenciamento dele. Vou abrir aqui 5 minutinhos para... Consegue. Eu vou abrir agora 5 minutinhos para dúvidas. Tu consegue, se tu tiver os produtos cadastrados, tu consegue inserir quantos produtos tu quiser, tá? Então não tem problema não. Pode ser produto diferente, eles estamos cadastrados na tua lista de produtos, tu consegue inserir eles sem problema nenhum. Aí ele vai somar o valor dos seus produtos e o valor somado dos seus produtos vai ser o valor do negócio. Isso mesmo. É isso mesmo. Vende produto A e produto B, você vai inserir os dois, o valor do negócio vai ser a soma dos dois. Bom, então, gente,
Eu queria primeiramente agradecer a presença de todo mundo que participou do treinamento hoje. Ficou à disposição, tá? Eu faço parte do time de sucesso do cliente, então podem me acionar ali via WhatsApp também. Oi, Gilberto. Então, o que ocorre? Eu acredito que tu tem uma agenda comigo hoje mais tarde, inclusive. O treinamento de manhã, que é o One-to-Many, é realmente específico sobre um assunto, que é um treinamento para todos os clientes da List2B. O que você está me falando é justamente o onboarding, que é aquela etapa que a gente viu aqui, até para exemplificar, aquela etapa que a gente viu aqui de pós-vendas. Tu passou da passagem de bastão, foi feita a venda, agora a gente vai fazer o nosso onboarding. Eu acredito que o nosso onboarding é hoje à tarde. Gilberto, pode me chamar ali no WhatsApp que a gente conversa e a gente finaliza esse onboarding juntos hoje, tá? Aí, sim, no onboarding a gente vai passar ali toda a usabilidade da plataforma e, inclusive, confirmar o que está ativo no teu plano. Mas fica tranquilo que a gente tem hoje o nosso onboarding, sim. Se não me engano, é ali... Acho que é 14 horas, mas eu confirmo com você, eu te chamo no WhatsApp sem problema nenhum. Gente, ficou mais alguma dúvida? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Tá, quando um lead vier do marketing você fala quando ele vier de outra origem, por exemplo, de uma landing page, de um e-mail, de um disparo de e-mail, nesse sentido? Entendi. Então, nesse caso aí, a gente só vai pular a parte do prospect, porque a gente não fez a prospecção, né? Ele está vindo para a gente. Então, ele já vem como um lead. E aí, quando tu for fazer, a gente vai ter um trâmite de integração também, mas eu vou mostrar para vocês aqui, aproveitar os últimos minutinhos que a gente tem, e vou mostrar para vocês como é que a gente configura ali a parte de conversão do landing page, só para poder exemplificar. A gente tem uma landing page aqui, e aqui a gente vai para a configuração. Quando a gente vai para a configuração do landing page, a gente vai definir para onde que ela vai. Então, quando o cliente respondeu o meu formulário, normalmente o meu formulário vai pedir para ele nome, telefone, e-mail, e um espaço ali para ele informar o caso de uso dele. Mas normalmente é nome, e-mail, telefone, que a gente consiga, CNPJ, que a gente consiga. Então, esse cliente ele já tem um interesse. Ele já tem um interesse, então ele vai gerar como lead. Então, o que vem de marketing normalmente vai direto para lead. Ele pulou parte de prospect, porque ele já tem o interesse. Ali é só qualificar ele e definir se ele vai virar uma oportunidade ou não. Sobre a dúvida da ligação, sim. Você consegue fazer ligação pela plataforma. Vai ser nesse ícone que está cinza aqui para mim, porque eu não habilitei, mas é o ícone de VoIP, que é o de telefone. E você tem acesso tanto à gravação da ligação quanto à transcrição. A transcrição é feita, ela salva e é feita de maneira automática também. Isso mesmo. Isso mesmo, não precisa. Tu vai criar ali uma reunião, deixa eu até criar uma aqui para vocês conseguirem ver. Vamos dizer que eu estou criando aqui o onboarding. Tu vai definir a data dessa reunião. Hoje é 27, né? Desculpa. Hoje às 14 horas. E aqui tu vai definir os participantes. Por exemplo, a pessoa que vai entrar na minha reunião não tem o cadastro, não tem o e-mail dela cadastrado no List2B. É só você inserir, que nem eu vou inserir o meu, de maneira manual. Vira um convidado. Outra dica, esse botão aqui, ele define se essa reunião vai ser enviada para o teu cliente também ou não. Tá? Então, se você colocar ali verdinho, tanto você vai ter acesso a essa reunião, a gravação dela posteriormente, quanto o seu cliente. Se você deixar cinza, não. Só vai ficar disponível para você. E aqui, beleza. Mas vamos dizer que eu não cadastrei o e-mail do meu cliente aqui, já criei a reunião. E agora? Ele tem o link, que nem o Meet. Só copiar o link
e encaminhar para o teu cliente. Copiou o link, encaminhou para o teu cliente, ele consegue entrar sem problema nenhum. E você, né, quem cria a reunião, aí entra por aqui, para entrar na conferência que você vai ser o host. Mas o teu cliente não precisa ser não precisa estar na plataforma, não precisa ter um e-mail cadastrado. Ele só precisa entrar por esse link aqui. A reunião que você fizer, pode gravar sim. Ela fica gravada, na verdade, de maneira automática. Depois que você finaliza a reunião, ela vai ter a opção de baixar ela aqui e também a transcrição da reunião. E aí, sim, o vínculo com o calendário, com o Google Agenda, tu consegue. Aqui na parte de caixa de entrada, tu tem que vincular o teu e-mail. Então, se o teu e-mail for do Google, tu consegue de maneira nativa. Aí tu vai configurar, vai ativar o teu e-mail por aqui, e aí vai ter, quando você ativar a conta, deixa eu até colocar o meu aqui para mostrar para vocês. Quando tu ativar a conta, ele vai ter a opção de sincronizar com o calendário. Aí, ó, na parte de configurar a conta, ele vai configurar o calendário. Então, eu venho aqui, seleciono o meu e-mail e seleciono o que eu quero sincronizar com o meu calendário. Quais as ações dentro da plataforma eu quero que sejam sincronizadas. Então, eu quero que seja videoconferência, follow-up, ligação e reunião. Aí é só clicar em sincronizar. Aí ele sincroniza. Quando você criar esse evento aqui dentro do Alixubi, ele vai refletir na tua agenda do Google também. Certo, gente? Então, mais uma vez, agora a gente está realmente finalizando o nosso treinamento. Mais uma vez, fico à disposição, tá? Podem me chamar ali no WhatsApp para a gente poder auxiliar vocês nesse processo. Lembrando que quinta-feira a gente tem outro treinamento, tá? Aí o foco é mais voltado para a parte estratégica, então podem comparecer que vai ser muito proveitoso para todo mundo. E terça-feira que vem a gente está aqui de novo com outro tema aqui de usabilidade da plataforma. Desejo um bom dia e uma excelente semana para todo mundo.